Fala guerreiro, fala guerreira, estamos de volta. Aqui é o professor Leandro da Silva, sou advogado e professor do Instituto Oliver. Vamos retomar nossa aula a respeito dos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, entretanto, sem adentrá-los ao estudo, ao estudo deles, pelo menos por hora, porque estamos nas normas introdutórias, mais especificamente entre os artigos 291 e o 301 do CTB, a Lei 9.503 de 1997. Agora vamos à análise do 292, visto que já analisamos por inteiro os 291. No 292, nós temos algumas previsões pequenas, concisas, diretas, objetivas, entretanto, de extrema importância. Caso você não sabe, ela cai na questão, muito provavelmente você perderá a sua questão e não tem como acertar, a não ser pelo chute. Tá? Lá no 292, nós temos a seguinte previsão: a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada ou cumulativamente com outras penalidades. Percebam que nos crimes que nós vamos ver a seguir, tem várias penas, né? Tem alguns que têm pena de reclusão, enfim, mas tem alguns também que tem a previsão da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. E essa penalidade pode ser imposta de maneira isolada, evidentemente, mas também pode ser imposta de maneira cumulativa, tá? Nada impede, por quê? Porque o 292 do CTB assim nos diz, tá bom? Saindo do 292, nós vamos agora para o 293 do CTB, que é um pouco maior e que nos dá mais riquezas de detalhes a respeito dessas normas introdutórias e interpretativas da aplicação do Código de Trânsito Brasileiro, tá? Lá no 293 nós temos o seguinte: a penalidade de suspensão, a qual o professor acabou de mencionar, ou de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tem a duração de 2 meses a 5 anos. Perceba que é um lapso temporal bastante significativo, de 2 meses a 5 anos. Tá? Esses dias eu vi um aluno vir comentar comigo a respeito desse lapso de tempo, e ele disse que não sabia qual era esse tempo, tá? Nem sabia que existia, e caiu uma questão dizendo isso para ele, tá? Que a questão era: a penalidade de suspensão ou de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 pontos. Aí tinha lá de 2 anos a 5 anos, de 3 anos a 5 anos, de 1 ano a 5 anos ou de 2 meses a 5 anos. Tá? Quem fosse chutar, muito provavelmente, sem ter visto a matéria, não chutaria 2 meses a 5 anos, porque teria um lapso temporal do mínimo ao máximo bastante significativo e seria desarrazoado, pelo menos pela cabeça do aluno que não estudou. Mas saibam que o lapso temporal aqui do mínimo ao máximo que trata o 293 do CTB é de 2 a 5 anos. Portanto, a penalidade de suspensão ou de proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Superado o capítulo do artigo 293 do CTB, cabe agora ao professor tecer comentários a respeito do parágrafo 1º, que nos diz que, transitada em julgado a sentença condenatória, o réu será intimado a entregar à autoridade judiciária em 48 horas, não é 72, tá? A permissão para dirigir, a PPD, ou a Carteira Nacional de Habilitação, a famosa CNH. O parágrafo 2º nos diz, portanto, que a penalidade de suspensão ou de proibição de obter a penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto sentenciado, por efeito da condenação penal, estiver recolhido a estabelecimento prisional. Por questões óbvias, né? O cidadão já está preso,
ele não vai estar tendo a possibilidade de dirigir, pelo menos eu imagino. Por esse motivo não se inicia a contagem a partir do momento que ele for posto em liberdade, a partir do momento que ele livrar-se solto, aí passa a contar o prazo subvencionado, tá? Agora vamos para o artigo 294 do CTB, onde ele nos diz o seguinte: em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou ainda, mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção. Perceba que esse 294 aqui é uma medida cautelar diversa da prisão, que está prevista no CTB e não no CPP, tá? Essa medida cautelar diversa da prisão, pelo que consta na redação do CTB, pode ser decretada de ofício. Tá? O que é esse de ofício? Sem ouvir ninguém. Se há a necessidade, né? Se a autoridade judiciária julgar que é necessário, tá? Existe o seu parágrafo 1, onde nós temos a previsão de que, da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito sem efeito suspensivo. Esse é o famoso RES. Espera aí, professor, o RES não é previsto lá no CPP, lá no artigo 581? Sim, lá nós temos no 581 25 hipóteses de interposição de RES, do recurso em sentido estrito. Mas agora nós estamos encontrando mais uma. Aqui está previsto no 294 do CTB. Aqui no 294 do CTB ele está nos dizendo que se o juiz decretar a suspensão ou a medida cautelar ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, caberá RES. É uma hipótese fora do Código de Processo Penal de interposição de RES. E os prazos e as normas procedimentais do RES, aí vai beber da fonte lá da norma do Código de Processo Penal, haja vista que aqui no CTB não há nada mencionando, tá? Perceba que esse recurso em sentido estrito não tem efeito suspensivo, tá? Não tem efeito suspensivo. Professor, me diz uma coisa, a respeito desse 294, não é ilegal não essa decisão do juiz no caput aqui dizendo que ele pode decidir de ofício? Na doutrina, aqui discuta sobre a inconstitucionalidade e constitucionalidade desse 294 do CTB, principalmente após a vigência do pacote de crime, da Lei 13.964 de 2019. Visto que aquela lei que agora fora mencionada por este humilde professor, modificou todo o sistema processual penal e todo o sistema penal, inclusive dentro do Código de Processo Penal, ressaltou que o nosso Código de Processo Penal, que as normas de direito penal, devem obedecer o processo penal acusatório e não inquisitório. Até que ponto vai a capacidade de instrução processual de um juiz ativo e até que ponto ele sai dessa condição e adentra a condição de um juiz inquisitor. Fica aqui a provocação, porém, para fins de prova objetiva, vocês deverão levar a letra fria de lei, a letra do artigo 294, que diz que pode, de ofício, inclusive, o juiz decidir assim. Tá bom? Saindo do 294 do CTB, vamos para o 295 do CTB. Que nos diz: a suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter permissão ou a habilitação será sempre comunicada pela autoridade judiciária, ao CONTRAN, ao Conselho Nacional de Trânsito, e ao órgão de trânsito do Estado em que o indiciado ou réu for domiciliado ou residente. Perceba que a decisão que decidir pela suspensão para dirigir veículo automotor ou a proibição de se obter permissão ou a habilitação
não é uma decisão que vai ser comunicada apenas a um órgão de trânsito qualquer, de um determinado estado qualquer, e sim ao CONTRAN, ao Conselho Nacional de Trânsito. Há várias e várias questões, inclusive da banca SESC, dizendo que essa decisão deve ser comunicada ao órgão de trânsito daquele determinado estado. Depois tem questões dizendo que aquilo tem que ser comunicado à Polícia Rodoviária Federal, tá? Quando na verdade essa comunicação tem que ser realizada ao Conselho Nacional de Trânsito, que se incumbe da competência de informar os outros órgãos dessa decisão, tá bom? Que caso contrário, se fosse informada apenas, por exemplo, eu cometi um crime hoje, sofri essa decisão, tá? Estou proibido de dirigir, e aí foi comunicado apenas ao Detran de Pernambuco. Eu poderia, por exemplo, com a minha CNH, dirigir no estado de Alagoas, que é bem próximo, tá? Do jeito que está, não posso. Por quê? Porque a comunicação vai para o Conselho Nacional de Trânsito, para o CONTRAN, e aí automaticamente os Detrans da vida por aí, Brasil afora, fica de maneira implícita comunicados, tá? O artigo 296 do CTB é o que nós vamos analisar a partir de então. Neste referido artigo, nós temos a disposição de que, se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz aplicará a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Perceba que há crime que traz essa penalidade, tá? Sem você ser reincidente. Mas aqui no 296 está dizendo, se você cometer 2 crimes do Código de Trânsito Brasileiro, não há outro, meu amigo, você vai sofrer essa penalidade. É essa a leitura do 296, tá? Saindo agora do 296, nós vamos para o 297 do CTB, onde ele nos diz que a penalidade de multa reparatória consiste no pagamento mediante depósito judicial em favor da vítima ou seus sucessores, de quantia calculada com base no disposto no parágrafo 1º do artigo 49 do Código Penal, sempre que houver prejuízo material resultante do crime. É simples. Aqui a multa reparatória pelo dano causado. Houve um acidente de trânsito, você bateu com sua moto no para-choque de uma Range Rover, você está fudido, amigo, porque aí o valor é caro pra caralho. Aí você vai ter que pagar uma multa reparatória, que vai servir, o nome já é intuitivo por demais, para reparar o dano suportado pelo dano do veículo baratinho demais que você acabou de lesionar, tá? No parágrafo 1º do artigo 297 do CTB, nós temos a previsão de que a multa reparatória não poderá ser superior ao valor do prejuízo demonstrado no processo. O prejuízo pode até ter sido maior, mas se o cidadão provar no processo que o prejuízo for X, a multa reparatória vai ter que ser no valor de X. Entendeste? O parágrafo 2º do artigo 297 nos diz, por sua vez, que aplica-se à multa reparatória o disposto dos artigos 50 e 52 do Código Penal. O parágrafo 3º do 297, em complementação, nos diz que na indenização civil do dano, o valor da multa reparatória será descontado. Por exemplo, você bateu no meu veículo, aquele veículo tem para mim um valor sentimental, porque eu ganhei do meu pai, que foi do meu avô, tá? E aí você vai ter que pagar o conserto, mas aí eu ajuizo uma ação civil contra você, pleiteando dano material e dano moral. Dano moral não vou conseguir, pelo menos via de regra, porque trata-se, na verdade, de mero de sabor. Mas vai que o juiz, na sua interpretação, diga que eu devo, de fato, receber dano moral e dano material. Você vai pagar aquela multa reparatória pela extensão do dano que você me causou, como também vai pagar o dano moral, tá? Mas aqui, nessa ação civil, a multa reparatória que você já pagou lá atrás
vai ser descontado e você passa a pagar apenas o valor do dano extrapatrimonial, que é o dano moral. Saindo do 297, nós vamos agora para o 298 do CTB, onde nós temos a seguinte redação. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração. Aí tem vários incisos, não tem jeito, tem que fazer a leitura. Aqui você vai ter que decorar, ler novamente. Dê outra lida, nunca esqueça de ler. Lembrou? Lê de novo. Onde nós temos incisos 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Vamos lá. Inciso 1. Com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiro. Inciso 2. Utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Inciso 3. Sem possuir permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação. Inciso 4. Com permissão para dirigir ou carteira de habilitação de categoria diferente da do veículo. Inciso 5. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais com o transporte de passageiros ou de carga. Inciso 6. Utilizando o veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante. Inciso 7. Sobre faixa de trânsito temporária ou permanente destinada a pedestres. Vamos agora à análise do último artigo, antes de irmos para os crimes em espécie, que é o artigo 301. Nesse artigo 301, nós temos a previsão normativa que nos diz que, ao condutor do veículo, nos casos de acidente de trânsito, de que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, se prestar pronto e integral socorro àquela. Perceba, se o cidadão, de maneira culposa, ele ocasiona um acidente, sem dor, sem nada, ele ocasiona um acidente, e vendo a merda que aconteceu, vendo aquilo que aconteceu, ele não se exime do local, ele presta pronto e integral socorro à vítima, não há por que falar em prisão em flagrante do cidadão, tampouco a aplicação da fiança, haja visto o que está disposto no artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, se uma pessoa vier lhe pedir uma orientação a respeito de se sai do local ou não para evitar a prisão em flagrante, diga a ela, fique, a menos que você esteja na iminência de ser linchado, evidentemente. Mas fique, porque você não será preso em flagrante, porque o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro assim nos diz. Tampouco será a você aplicada uma fiança sob condição de sua liberdade. Tá? Se houve uma vítima daquele acidente de trânsito, fique, preste pronto, integrar o socorro, fique ali do lado dela, faça tudo que for possível, que você não será preso não será preso em flagrante, tampouco irão aplicar uma fiança, tá? Então, é isso que o professor tinha para tratar nesse bloco. No próximo bloco, nós já vamos adentrar a análise dos crimes em espécie previstos no Código de Trânsito Brasileiro, mais especificamente do estudo do artigo 302 em diante do CTB. Aguardo você no próximo bloco. Um forte abraço, bons estudos, fique com Deus.